buscar o Senhor, não vem buscar o homem, você pode ter certeza que vai sair daqui transbordando da presença do Senhor. Amém? Pode vir, Val. Aplaude ao Senhor pela vida desse Val. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É sempre um prazer estar na presença de Cristo, porque como o pastor ele bem disse, todos somos pecadores. E se nós fôssemos olhar para os nossos pecados, nós não teríamos o direito de estarmos na presença do Senhor. Então, pela misericórdia do nosso Jesus Cristo, é que nós estamos aqui. Eu gostaria de ler bem rapidinho, eu vou deixar sem o microfone que está falhando, dá uma incomodada. Se os irmãos pudessem abrir no livro de Provérbios 3, 5. Vou aguardar para que todos nós venhamos ler juntos. O microfone, por enquanto, vai ficar um pouco fictício. Provérbios 3, 5, que vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que seria estribar? Para que você não venha se apoiar no teu próprio entendimento. Porque diz a palavra de Deus que uns confiam em cavalos, em bois, em outras pessoas. E eu digo, pessoas que creem em cartomantes, em pastores, mas nós devemos crer somente e se apoiar no nosso Deus. E eu costumo sempre dizer, não importa o que nós estejamos passando, nós temos, o ser humano, o hábito de olhar para o tamanho do nosso problema. Mas eu digo, olhe sempre para o teu problema e diga para ele o tamanho do seu Deus. E o poder que o seu Deus tem, que o nosso Deus tem. Porque diz a palavra de Deus também que agindo Deus, quem impedirá? Jesus, aleluia. Então nós não devemos confiar na nossa própria força. Muitos confiam no dinheiro, no poder, na sua igreja, e pessoas caem. Porque maldito o homem que confia no outro homem. Então nós temos que confiar e se estribar somente no nosso Deus. É verdade, Jesus. Tiago 1,5, para ficar um pouco mais claro, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, amados, todos nós necessitamos de sabedoria. Sem sabedoria nós nada podemos fazer. Salomão, ele foi sábio, porque ele poderia ter pedido ouro, dinheiro e muita riqueza, mas ele pediu entendimento, sabedoria. E através da sabedoria ele foi um dos homens, ou o mais sábio da Bíblia e um dos mais ricos. Porque ele não priorizou em primeiro lugar a confiança no dinheiro ou em terceiros, sim em Cristo. Quando temos sabedoria, nós temos tudo. Temos a Cristo. Então eu vou ler de novo. Tiago 1,5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. É somente Deus que dará sabedoria. Não é a faculdade, o livro de autoajuda, o espiritismo, não. É a palavra de Deus, é a Cristo. Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Impropera, censura, não há censura. Quando você tem a confiança e pede a Deus, Ele te dá. E desde que você vai usar a sabedoria para o bem. Porque eu também costumo dizer que muitas igrejas têm a hipocrisia, né, pastor, de dizer que não temos pecados e que somos certos e corretos. Mas muitos estão utilizando da sabedoria dentro das igrejas para ganhar dinheiro, para enganar e para lubridiar. Mas a nossa sabedoria, ela é voltada para o bem. E esses que fazem e que cometem tal infâmia, tal pecado, nós devemos orar, como foi que nós publicamos no grupo, e não denigrir o nosso irmão, e sim orar por ele. Filipenses 3, 13 e 14, ele também vai dizer: irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado. Muitas vezes, muitas coisas nós não alcançamos logo de imediato, mas Paulo diz: mas uma coisa faço. Amado, aqui vem um segredo, porque muitos cristãos não andam para frente, muitos sobem um degrau e descem 32. Por quê? Porque vivem apegado no passado. Amado, o que você fez ontem, o ano passado, outrora, é passado. Aleluia! A Bíblia diz que Deus, ele lança no mar do esquecimento. Se ele lança no mar do esquecimento, por que que eu e você
nós vamos ficar lembrando e remoendo. Amado, passado é passado. Aleluia! Se você roubava, bebia, prostituía, é passado. Se arrependeu, está livre. Glória a Deus. Cristo tem uma nova vida para mim e para você. Aleluia! Então Paulo, ele continua esquecendo das coisas para trás, passado. Aleluia! E avançando para onde? Para o futuro, para frente, para as que diante de mim estão. O que está diante de você? Cristo, a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está à sua frente, creia somente em Cristo. Caminhe para frente, não olhe para trás. Ah, mas aconteceu isso porque tal pessoa fez. Amado, é passado. Olhe para frente, olhe para Cristo. Quando Pedro estava indo ali de encontro com Jesus no mar, ele estava olhando para Cristo e ele caminhou sobre as águas. E quantos de nós não caminhamos sobre as águas? Mas quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o ponto fixo, para aquele problema, a gente afunda. E a Bíblia é clara, ela diz, nesse mundo teremos aflições. Jesus não mentiu, mas que era para nós termos glória, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Então, toda vez que a gente olha para o problema, a gente afunda. E eu não quero ser como Pedro, não quero afundar, e eu brinco, porque eu também não sei nadar. Então, o segredo, para quem não sabe nadar como eu, é olhar sempre para Cristo. E os problemas são meros tropeços, são pedras que vão ficando no caminho, mas que lá na frente você pode construir um grande castelo. 14. Prossigo para o alvo. Olha como que Paulo era inteligente. E essa tem que ser a tua fala a partir de hoje. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o prêmio? A salvação, a bênção, comer, beber o melhor dessa terra. E mesmo que você não tenha ouros e diamantes, Deus, ele tem a medida certa para cada um de nós. E Deus, ele não vai dar, assim como uma tribulação, uma bênção tal, maior para você que possa te afastar. Eu costumo dizer também, porque eu sou honesto, se Deus me der muito dinheiro ou um carro muito suntuoso, eu vou me afastar da presença de Deus. Então, às vezes, para a pastora, ele vai dar uma BMW, mas para mim, ele vai dar um Corolla. Porque se eu tiver a BMW, eu vou me esquecer. Quantos não pediram a bênção, receberam a bênção e se afastaram de Cristo e nem voltaram para agradecer? Então, Deus, ele sempre vai dar a medida certa para cada um de nós. É verdade. E eu quero dizer uma coisa, imbuído pelo Espírito Santo, não se frustre. Como eu disse lá, que nesse mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Porque a diferença que nós temos das pessoas que estão lá no mundo é que eles não têm Cristo, eles não têm quem possam confiar. Mas nós temos. As tribulações virão, mas nós seremos vencedores. E mais uma vez, eu insisto muito que o Espírito Santo diz. Muitas igrejas lá fora estão vivendo um teatro. Venha para Cristo que você vai ser rico, iate, e de mendigo você vai ter 10 lojas, 50 lojas. Amado, isso é mentira, isso não existe. Milagre existe? Existe. Mas nós temos que passar pelo fogo, pela prova para vencer. Não adianta um evangelho de prosperidade, porque isso não é verdade, amado. Porque nós teremos aflições. Ser cristão não é ser rico, milionário e não ter problemas. Esse evangelho eu desconheço. Eu conheço o evangelho que eu vou comer, beber e vestir o melhor dessa terra. Mas eu vou passar por tribulações. Jesus veio como homem à terra e ele passou por tribulações. Ele poderia, como os judeus aguardavam, um rei próspero com ouro, mas Jesus veio simples, humilde, nasceu numa manjedoura, no meio de imundícia, mas ele foi vitorioso, porque ele passou, ele cumpriu por todas as tribulações. O interessante que eu digo, a gente monta o esboço com a palavra pronta, para não perder tempo abrindo, mas Deus, ele muda e direciona. É isso que eu acho muito mais interessante. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Ele tem tudo preparado. E na hora certa a gente vai receber. E veremos o teu agir. Não adianta você querer ir na igreja B para receber aquela riqueza que ela está te prometendo. Porque é no tempo de Deus. E muitos vão, dão o tudo e saem sem nada. Por quê? Porque estão tentando ultrapassar o tempo de Cristo. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Não há igreja, não tem pastor, não tem religião que vá mudar isso.
Tem duas frases muito bonitas da Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive, a qual eu admiro muito. A primeira frase é: a insegurança mata a alegria de viver. Quantos cristãos estão morrendo porque vivem inseguros, vivem com medo, sempre se perguntando: por que comigo? Ó vida, ó céu, olhando para trás. Então nós devemos sempre confiar em Deus e nunca duvidar. Uma palavra que tem que sair do nosso dicionário: insegurança. Cristão não tem insegurança. Ele é seguro porque ele se apoia em Cristo. Pedro teve uma insegurança e afundou. Então que nós não venhamos nos afundar. A segunda frase da Bispa Solange Brant: fé e confiança. Olha, duas coisas que nós temos que ter sempre: fé e confiança são as melhores vacinas para vencer a insegurança. Quando a gente tem fé e confiança, pode vir o diagnóstico do câncer, do HIV, de qualquer doença, qualquer problema, mas se a gente confia em Deus, a gente vai sempre acreditar no milagre. Glória a Deus. Você pode estar morto, como Jesus esteve e Lázaro esteve, mas no terceiro dia você irá ressuscitar. Glória a Deus. Luciana, o inimigo tem usado muito na sua vida na parte da doença, de enfermidade, porque aquilo que eu te disse, Satanás ele só mudou de estratégia. Esse lugar, outrora, para quem não sabe, era um antro de bagunça, de bebida, de festa, de churrasco, e houve uma transformação. Mas Satanás, ele não aceita perder uma guerra. Ele sempre vai ir no nosso ponto fraco. E qual que é o ponto fraco? Nesse caso, a enfermidade. E ele só está transferindo para confundir a sua vida, te dando insegurança. A insegurança, ela vai matar a alegria de viver. Rejeite, rechace tudo aquilo que não pertence a Deus. Dor de cabeça nós teremos? Sim. Podemos quebrar um braço? Sim. Mas não devemos nos acostumar, porque eu disse no culto anterior sobre a zona de conforto. E muitas vezes a doença, a tristeza, a depressão é uma zona de conforto que Satanás cria, nós tomamos posse e isso é pecado. Não aceite. Quando vier uma dor, um mau pensamento, vá para a Bíblia, porque a Bíblia vai te dar todas as respostas. E eu digo mais uma vez: a insegurança mata a alegria de viver. Tenha fé e tenha confiança, pois isso é uma vacina para que você venha vencer toda a insegurança. Não dê ouvido para Satanás, porque ele quer te fazer voltar para trás, como o povo lá do Egito. Mas não faça isso. Olhe para frente e seja como Paulo. Aleluia! Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. E para finalizar, tenha fé no poder do teu Deus, do nosso Deus. E eu finalizo com João 4,35, que diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Não tenha pressa, tudo tem um tempo determinado. Uns nascem de 9 meses e outros de menos. É Deus que dá a determinação. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. As palmas louvem em grande.